Estamos aqui com Roberta Ribeiro, atriz e cantora do espetáculo Vozes Negras, a força do canto feminino. E queria começar perguntando sobre como é fazer três personagens tão diferentes, de épocas diferentes, com características diferentes, nesse espetáculo. É Dona Ivone Lara, semana passada foi Alcione e está fazendo agora Margareth Menezes. Exato. Conta. Bom, vem todo um trabalho de pesquisa e principalmente de direção por trás, né? E temos o nosso diretor-geral, que é o Gustavo Gasparani, e dos programas pares. Eu tenho a honra de ser dirigida pelos dois diretores assistentes aqui, que é o Menelik Carvalho e a Sueli Guerra, né? O Menelik me dirige na Margareth Menezes e a Sueli Guerra me dirige fazendo Dona Ivone e Alcione, né? E é isso, há uma comunhão muito grande da direção e um apoio nesse processo dessa pesquisa e de construção desses personagens. Para mim, como cantora, trazer os meus 24 anos de experiência, já observando a vida, né, e o gestual e a música dessas cantoras, me deu muita ajuda, né? Mas nesse processo de construção, que era um processo novo para mim, foi essencial que realmente eu estudasse o que eu ainda não conhecia ou que não tinha prestado atenção, né? Que era exatamente o gestual, o olhar, a resposta, o domínio de palco dessas três, em épocas diferentes, mas cada uma com a sua peculiaridade. Então, foi um processo novo, mas muito, muito construtivo, muito e estudar a vida delas, né, que dentro dessa dramaturgia é um processo muito natural. Elas estão ali, não estão encenando, elas estão realmente sabendo que estão ali sendo homenageadas. Então, assim, fica mais natural ainda, né? As respostas, o texto. E foi um processo muito de muita comunhão. E pela minha primeira experiência o Vozes Negras é a minha primeira experiência em musicais, na primeira temporada. Então eu sou muito, muito feliz de ter sido escolhida para homenagear justamente essas cantoras que já faziam parte e fazem parte da minha trajetória como cantora, né? Então, homenagear as damas do samba e a grande artista ativista desse país, que é a Margareth Menezes, é só felicidade mesmo. Queria continuar agora perguntando sobre a interpretação. Eu percebi um cuidado a mais do que só ser cantora nesse espetáculo. Assim, é o gestual, movimentação em cena, as pausas dramáticas que você realiza, assim, os olhares. Como é que foi essa construção? Ainda mais sabendo que é um espetáculo após o outro, fazendo personagens diferentes. Sim. Me mostra essa construção. Quando a gente começa a se apegar, eu falo que aqui é desapego total. Quando a gente começa a gostar, o personagem dá tchau pra gente. Porque a gente só faz 4 dias, né? 4 dias um personagem e no outro a gente já vira outra pessoa. Então a gente parece que a gente já começa com muito mais intensidade, né? E essa fazer um personagem que é muito popular exige isso, exige um personagem que as pessoas estão vendo, ainda mais agora. A Alcione é uma dominadora das redes sociais, então das personagens que eu faço é o personagem mais popular, mais conhecido mundialmente, então você fazer qualquer coisa que seja caricata ou que não corresponda a ela, as pessoas vão imediatamente ver. Então, saber que as pessoas identificaram uma figura icônica dentro de todo o estudo que eu fiz, né, do gestual, do olhar, da postura de palco, às vezes só ela aqui parada, né, e as pessoas identificarem sem me enxergar e conseguir receber a energia de Alcione através de mim, através de todo esse trabalho dessa construção, assim como da Dona Ivone. Muitas vezes a gente saía aqui no pós-espetáculo e as pessoas não me reconheciam e achavam que realmente era uma senhora que estava fazendo a Dona Ivone.
Então isso me deixa muito feliz, com certeza deixa meus diretores muito felizes também, e é uma equipe que me ajudou muito a construir isso. E é uma coisa que realmente eu tinha muita, eu estudei com muito afinco para poder realmente representar e não tornar caricato, né? Não fazer uma senhorinha ou não ir pelo caminho fácil, né? Chegar o mais natural possível do corpo, do gestual e de representar essas mulheres, sem misturá-las em 4 dias. Pegando o gancho da Alcione, que você acaba de falar, como você fez, Sim. fala um pouco mais sobre representar essa ícone da música brasileira no palco, o gestual, a questão cabeça, mãos, corpo, olhar, ainda mais que você já fez ela algumas vezes, Sim. inclusive para a própria Alcione, em premiações, Isso. inclusive com o Gasparani. Conta essa responsabilidade de pegar uma pessoa tão forte e marcante no Brasil, como voz negra, e colocar no palco com toda a energia que você traz. Uma peculiaridade. O nosso diretor é completamente, acho que ele é o mais apaixonado pela Alcione, de todos os personagens que ele escreveu, ele é completamente apaixonado pela Alcione. Então já tinha uma responsabilidade muito grande aqui. Ele conhece o filho da Alcione, assim, então qualquer coisa fora do lugar realmente ia ser anotado. Então já tinha essa grande responsabilidade. E é uma cantora que já é muito imitada, né? Então, como representá-la de maneira mais natural, sem fazer a Alcione ficar caricata, né? E representar principalmente, mais do que o gesto ou uma voz, isso veio de maneira mais natural, mas a energia da Alcione no palco, a postura, né? O que a presença da Alcione traz, né? Essa imponência e ao mesmo tempo uma agregadora, seja de música, de plateia, enfim, ela é o elo, né? Entre o palco e a plateia, ela domina o espaço onde ela está, só na sua presença. Ela traz a história dela, está estampada, né, em tudo que ela é, em como ela se movimenta, no que ela fala, no tom da fala, no olhar. Então, eu falo que eu picotei a Alcione, né? Que eu fiz, eu estudei cabeça, e aí olhar, boca, aquela cara que ela faz assim, e depois eu vim pro tronco, né? Movimento de mão, quando ela reafirma que ela fala muito, muito assim, tem muito indicador. E depois uma movimentação do corpo, né? Do ângulo, ela tem umas coisas assim. E também esse movimento que vai mudando, porque no espetáculo eu represento ela em 2 idades, né? Na verdade, em 3. Eu vou mudando, né? Eu vou acompanhando cronologicamente a vida da Alcione, e eu começo com ela agora, vou para ela no programa Alerta Geral, ela bem novinha, né? E depois eu venho para trás, quando ela usava aquele cabelão vermelho, é a fase da Alcione mais loba. Então, também tinha isso, para diferenciar essas etapas da vida e o quanto que essa energia também é passada de maneira diferente, com corpos diferentes, com cabelo. Não existe cantora nesse planeta que mais rodou o visual do que a Alcione. Então, trazer isso também para o palco, quando ela vem com um cabelo novo, uma roupa nova, essa autoestima toda, né? Que ela fala, é para vocês e para mim também. Isso é muito apaixonante. Então, assim, todos os detalhes ali são para trazer a Alcione de maneira mais natural possível para a plateia. E a plateia voltar a isso e falar, eu senti, é maravilhoso.
Agora eu vou fazer uma coisa aqui com ela que eu não deveria. Você sabe quem estava presente assistindo a Alcione no dia que eu vim num sábado? Você Não não sabe. sei. A empresária da Alcione estava na minha frente. E quando você começou a cantar, ela começou a pegar o celular, ficou enlouquecida e dando foco em você e querendo filmar e querendo saber mais. Eu não sei o que vai acontecer nos próximos dias, mas eu fiquei impressionado. A empresária da Alcione na minha frente filmando e cada vez que ela mudava de Alcione, nas fases, ela filmava e louca ali para pegar o seu visual Ai, mais eu próximo. fico muito feliz. Interessante. A empresária dela. Fico feliz, eu fico feliz. A gente como eu, né, vou falar particularmente como eu nunca gosto de saber quem tá na plateia. Eu peço para nem me avisar, né? Porque é a plateia em geral, né? Então tem essa coisa assim que eu prefiro manter esse mistério. E depois a gente entendeu que cada um, dentro da sua consciência, dentro de conhecimento, tem gente que vem e conhece bem pouquinho da Alcione. Tem gente que vem e é apaixonado, falta dormir com cartaz da Alcione. Então, assim, esse público tão diverso e as camadas sociais e raciais que a Alcione consegue cruzar, né? Esse público é representado onde se coloca o nome dessa mulher. Então, assim, o Vozes Negras consegue ainda reunir um público de idades diferentes, de classes sociais diferentes, de cores diferentes, pela paixão pela arte dessas mulheres. Então, assim, tem gente que nunca viu a Dolores Duran, por exemplo, e se apaixona por ela dentro do musical. Tem gente que não ligava muito para a música da Alcione, falou, caramba, a juventude vem e fica apaixonada pela Elsa, por exemplo. Então, assim, eu falo que o Vozes Negras é um entretenimento formativo. Gostei. Entretenimento formativo, exatamente. Exato. Não tem Formar como. opinião Isso, e formar consciência do que exato. está acontecendo nesse país e do que Através, aconteceu através de um musical, A Consciência Negra. exato. E essas mulheres ensinaram com as suas vidas, né? Elas ensinaram pra gente que tá atuando, que está representando elas. Por que não para a plateia, entendeu? Como deveria ser. Então, assim, tem muitas histórias de muitas mulheres que sofreram apagamentos e que a gente só conhece a rebarba, a bainha, como falam, né, no palco, mas tem muito tecido de vida para ser colocado diante do público que forma uma plateia. E o Vozes Negras consegue, dentro de uma série, desses 4 dias para cada uma, consegue apresentar para o público não só a artista, a que já foi gravada, o que foi registrado, mas um pouco da persona e da vida, e como você pode levar um pouco dessa mulher para sua casa depois, da maneira que você conseguir trabalhar. É muito gostoso como a plateia sai falando não só que se divertiu, mas que aprendeu. Eu não sabia isso. Eu não sabia que tinha sido assim. Né? Eu não conhecia essa música. Né? Porque a gente poderia pegar muitos sucessos, por exemplo, a Alcione canta uma música que fala palmares, balaios, malês, alfaiates, fugas, guerrilhas, combates, mão na cara, dedo em riste, pagodes, fundo de quintais, candomblé, jongos, blocos, afoxés, assim também se resiste, negritude resplandecente, consciente a se reconstruir, o nosso nome é resistência, olha o nosso povo aí, o nosso nome é resistência, olha o nosso povo aí. Então, tem gente que nunca viu a Alcione cantar isso. Então, trazer a Alcione, que também é uma ativista, que canta a sua terra, não é só a Alcione que troca de cabelo e pinta a unha, sabe? Apresentar todos os pedaços importantes da vida peculiar dessas cantoras é muito gratificante quando a plateia consegue perceber isso, através da dramaturgia e do nosso trabalho, né? Com conjunto de direção e atriz. Eu vivo para ouvir música.
ouvir música me faz sentir mais viva. E assim, a gente ali ajoelhado no pé dela, e você trazer uma senhora negra de mais de 80 anos ao teatro e ela conseguir dizer que se divertiu e trouxe memórias da vida dela toda. É para isso que se faz teatro. Isso aí. É para isso. É para isso. Nossa última pergunta é a que eu acho assim muito rica. Sim. E valiosa de registrar nesse momento. Sim. É você teve a primeira indicação de atriz coadjuvante de musicais pelo espetáculo Ray. Você Não Me Conhece. Sim. Essa primeira indicação acho que conta muito, vale muito. Sim. E aí, vendo as suas redes sociais, eu encontro uma postagem sobre um vídeo de Viola Davis. Sim. Uma grande atriz americana, ganhadora de Oscar, Emmy, Tonys, mais de 30 anos de carreira, na época que ela fez esse vídeo, hoje está com 30 e tantos anos de carreira, 37, 36. Grande ativista, e ainda fala, a gente ganha 10% do que as mulheres, atrizes brancas do meu nível, ganham. Então, eu estou falando de um prêmio que você foi indicada. Agora, estou falando de uma grande atriz negra americana falando dessas questões. Como é que você, como mulher, e na sua fala para o prêmio fala, eu sou mulher, negra, ativista, periférica. É isso, cantora, atriz, periférica, na faixa dos 40 anos. Na faixa dos 40 anos. Então, como assim, lidar com isso tudo? Qual é essa luta? A mensagem da Viola, que me pega muito nesse trecho, né, onde ela foi premiada, é que ela coloca a linha do acontecer para não acontecer, é a oportunidade. Então, eu não me via e não procurei, né, estar dentro dos musicais. Tinham outros objetivos, outros pensamentos na época passando para mim. Eu sou uma atriz que perdeu a voz e que tem um episódio que me liga muito também a Alcione. A Alcione foi curada espiritualmente, né? Ela também perdeu a voz e eu também passei pelo mesmo processo, né? E desse dia eu entendi que o meu caminho era continuar cantando, né? E a partir desse episódio, desse recuperar o meu objeto de trabalho, né? Meu instrumento de trabalho, que é a voz, seja cantando, falando, mas em si, a voz, novas oportunidades de usar a voz como eu nunca tinha usado apareceram para mim, que foi o Vozes Negras. Então, assim, aceitar me desafiar e entender que o processo de escolha, né, para pegar uma atriz iniciante e colocar na responsabilidade de representar essas grandes mulheres, também é um trabalho de muita confiança e coragem da direção. Então, nisso tudo, a minha coragem de aceitar esse desafio e a coragem da direção de aceitar e de enxergar esta possibilidade dentro com a atuação do seu próprio trabalho e tornam isso a mistura necessária para a palavra oportunidade. Então, o Vozes Negras ampliou o meu olhar sobre mim mesmo, né? Sobre como e onde eu poderia ainda, aos 40 anos de idade, iniciar um novo processo, onde colocar a minha voz a serviço da minha arte. Então, além de todo o aprendizado que eu tive durante esse processo, eu me enxerguei com muito mais possibilidades enquanto artista, com possibilidades ainda de anexar conhecimento a toda a minha experiência
e me lançar em novas águas onde eu nunca tinha me enxergado. Então, eu preciso ter a coragem, me conhecer enquanto artista, mas eu, enquanto mulher negra, dentro de todos os processos e mazelas sociais contidas na minha história, também preciso que alguém crie esta oportunidade e crie coragem junto comigo para você não estar pronta, mas aqui dentro desse processo a resposta vai ser a mesma. O processo não é o mesmo quando se coloca um corpo negro em cena. Nem o contexto, eu como CPF, nem como CNPJ. Então, quando um processo consegue entender esta é diferente, sim, você precisa de um outro olhar, de um outro... eu ensino assim, eu dirijo assim, mas neste contexto vai precisar ser diferente. Nesse contexto aqui, eu vou precisar aprender também com este corpo que está em cena, com essa história. Então, é um processo que constrói tanto de um lado quanto do outro. Então, me lançar dentro do projeto Vozes Negras, através dessa oportunidade, né? Eu fui convidada pela diretora de elenco, Mônica Nega, e ela foi uma pessoa que conseguiu acender novamente essa coragem. Você pode, ainda é possível aos 40 anos. Vá. E aí o Ray, Você Não Me Conhece, é o meu terceiro trabalho em musicais. Eu fiz Vozes Negras, a Força do Canto Feminino, fiz Ninas, que é um musical em homenagem a Nina Simone, com a atriz Cida Moreno. E o Ray foi um outro grande desafio. Aos 39 anos, você ser dirigida por um dos melhores diretores de teatro do país e concorrer com diversos outros nomes que você já via na cena há muitos, muitos anos e falar, eu acho que eu consigo, será que eu consigo? Será que essa receptividade da minha falta de experiência vai ser acoplada, vão conseguir enxergar outras possibilidades em mim, sabe? E eu também recebi esse olhar desta direção, né, dentro desse processo que foi amplamente construtivo para todos do elenco. Então, eu tive a sorte, né, tive a honra dos meus 3 primeiros projetos dentro do teatro musical, serem processos que representaram todo esse texto da Viola, a oportunidade, o olhar, o não diferenciar, o enxergar o meu diferencial e diferencial mesmo dentro de todo o meu contexto, do meu histórico como artista e falar, tem um resultado que pode ser alcançado aqui. O caminho não é o mesmo, o currículo não é o mesmo, o processo social, racial não é o mesmo. E existe material para trabalhar aqui. E deu certo, e tá dando certo. Eu tô na segunda temporada de Vozes Negras. Ray, Você Não Me Conhece, indicado ao Bibi Ferreira por 11 indicações. Metade desse elenco maravilhoso, todo preto. E eu ainda tive a sorte dos meus 3 primeiros projetos em teatro musicais foram com o elenco todo preto. Vozes Negras, Ninas e Ray, Você Não Me Conhece. Só artistas pretos no palco, contando histórias de grandes performances, grandes artistas negros. Então, eu não poderia estar mais feliz aos 40 anos, recebi a minha primeira indicação e estar de volta ao Vozes Negras, representando essas mulheres com toda essa responsabilidade e tendo esse reconhecimento da minha coragem aliada à minha experiência, aliada ao processo de direção que enxergou dentro da minha carreira uma possibilidade de novas águas. E aqui estou, indicada ao Bibi Ferreira pela primeira vez. Isso é reconhecimento, isso é lugar de fala. Eu sou muito agradecida ao Vozes Negras, meus 3 primeiros projetos, por me incluírem de maneira justa e muito construtiva dentro da cadeia do teatro musical. Então, hoje eu posso falar que eu sou uma artista que me sinto muito reconhecida
é, em busca de novas águas. Eu ainda vou me arriscar muito aos 40 anos de idade. Meus parabéns. Só agradecimento. Obrigada. Muito obrigada. Que idade isso? Isso foi há 9 anos atrás. Uau! 9 anos atrás. Eu não falava. Eu passei 2 anos fazendo fone, eu ia sofrer uma cirurgia. E aí eu fui assistir um show de uma amiga num pub na Tijuca. Uma grande cantora, minha professora, Lena Pablo. Backing vocal do Tim Maia, enfim, de várias outras bandas. E nessa época eu falava bem pouquinho, bem aerado. E aí foi um homem me visitar nesse pub, me procurou na porta. Nessa época eu sou vítima de violência doméstica, enfim. E eu tava com medida protetiva, então meus amigos ficaram meio assim de eu ir na porta, procurar. Mas eu atendi esse homem tava todo de branco. E ele falou assim, olha, eu preciso falar com Roberta Ribeiro. Aí eu falei, oi, sou eu. É pra falar o quê? Ele falou, olha, você nem precisa saber o meu nome, que você nunca mais vai me ver. Não é pra me apresentar que eu tô aqui. Eu preciso passar uma mensagem, eu fui acordado pra falar com você. E se você me permitir, eu preciso tocar em você. E ele falou bastante, falou coisas da minha vida. E falou, não é você que canta. E a sua velha ganhou espiritualmente a sua voz de volta. E você vai precisar continuar. O trem, que era pra, aí ele falou, eu vou falar de uma maneira para você entender. O trem que você tinha que pegar, passou. Por conta disso. Você nunca mais faça isso, nunca mais use tal cor na cabeça, nunca mais isso, nunca mais isso, nunca mais isso. Você pode ir lá fazer seu exame. 9 dias depois eu fui fazer meu exame e os médicos tiveram uma junta médica e falaram, a atriz não tem mais a fissura, tem uma cirurgia, como se fosse de uma cirurgia laser do lado esquerdo, onde existia uma hemorragia, e o paciente encontra-se liberada para o uso da voz. Então, se não é para continuar cantando, eu não sei. Eu não sei. Então é isso. Então, para todo teste, tudo agora eu falo, eu vou. Tem que gravar um texto de 5 páginas um dia, eu vou. Eu não posso mais deixar o trem passar.